Oi, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar na nossa aula de educação física sobre um tema muito interessante, que é o exercício físico e o coronavírus, né? Nós todos tivemos que mudar nossa rotina, né, devido à pandemia e, o que nós vamos discutir hoje é o que o exercício físico, será que ele pode ajudar? Será que ele pode prevenir? Que nós escutamos muitas coisas. E tem estudos, né? E como é uma coisa muito recente, não tem nada diagnosticado, né? Certo. Cada vez vai melhor, vai descobrindo mais coisas. Nós vimos também, vocês devem saber muitas histórias também de familiares, de amigos que tiveram o Covid e manifestou de uma forma, já em outra pessoa manifestou de outra, né? Lógico que nós sabemos que uma coisa que é muito certo que as pessoas que têm comorbidades, que elas têm uma dificuldade muito maior, né? E às vezes nem conseguem se recuperar. E, né, e principalmente as pessoas mais velhas, né, que com o passar da idade às vezes vai aumentando, né, essas comorbidades e elas têm uma dificuldade, né, de conseguir se recuperar sobre essa doença, né? Tem artigos que falam em questão, por exemplo, de doenças que já são antigas, que até hoje não tem comprovação se o exercício físico ajuda a evitar. Então, imagina uma doença que tem aí um ano, né? Que não tem como. Mas o que eu posso falar para vocês é que não tem nada comprovado que a prática regular do exercício físico, por exemplo, um indivíduo que fazia exercício físico todos os dias, né? Regular ou mais vezes na semana, sabe? Você sabe que o ideal, né, que não seja no mínimo umas 3 vezes por semana, que ele teve a doença mais assim, entre aspas, mais brando, que ele teve um resultado melhor e uma recuperação melhor em relação a isso, não tem nada comprovado. A gente sabe que assim, com o avanço da idade, a imunidade sofre um declínio de suas funções, né? Então fica menos ativo para a defesa e mais ativo para o desenvolvimento de processos inflamatórios, que pode desencadear tipo doenças como a diabetes, depressão, problemas cardiovasculares. É o que acontece, né, com uma pessoa que às vezes tem uma idade mais avançada, né? A gente sabe que a obesidade também, né? Tem muitos estudos falando que o obeso ele não consegue, da maioria das vezes, se recuperar do Covid, que tem uma recuperação. Só que a gente sabe que tem exceções, porque é uma coisa que está acontecendo. Por exemplo, eu já conheço pessoas que eram ativas, histórico de atleta, fazia atividade todos os dias, teve o Covid, entre aspas, se recuperou, mas depois teve uma trombose. Então, o Covid, ele pode desencadear uma coisa que a pessoa ainda não apresentava. Então, tem muitos estudos falando isso. E a trombose é uma das doenças, né? Então, tem algumas com perda de memória, né? E dentre outras. Então, a pessoa fala assim, então é uma doença que a gente tem que evitar, que a gente tem que tentar, porque a gente não sabe o que pode. Eu sou novo, mas a gente não sabe o que pode desencadear no nosso organismo. Eu sou uma pessoa saudável, pratico atividade física, não tenho nenhum tipo de comorbidade. Mas se desencadear alguma coisa, igual eu falei, eu conheço uma pessoa que era saudável, praticava atividade física e teve trombose depois. Então, assim, é uma coisa que está sendo conhecida. Então, a gente sabe que a prática de exercício gera vários, né, benefícios para o organismo. Então, a proteção de doenças crônicas, fortalecimento do sistema imune, né, uma rotina saudável provoca efeitos protetores, né,
várias coisas. Outra coisa também, a gente sabe, né, que o coronavírus, ele vai atacar o pulmão. Então, se eu tenho um bom condicionamento, faço os exercícios aeróbicos, então eu vou estar ali com o meu pulmão, né? Que às vezes a pessoa, exemplo, assim, um exemplo bem básico, a pessoa vai subir um morro, nossa, tá muito cansada, vai subir uma escada, tá muito cansada. E às vezes, se ela corre, ela nada, ela caminha, ela pedala, né? Ela tá fazendo exercícios aeróbicos para melhorar aquele condicionamento e ali vai no pulmão, né? Então aí a pessoa, ela é mais disposta para subir uma escada, para subir um morro, para fazer atividade do dia a dia. Então isso tem uma ligação, né? Que o exercício físico, ele melhora a qualidade do sono, a gente se sente bem mais disposto para fazer as atividades. Tem inúmeras coisas que nós até já conversamos na nossa aula aqui que o exercício físico traz para nós, mas não tem nada comprovado. Tem até uma pesquisa que foi realizada aqui no Brasil. Então, nada comprovado que uma pessoa, igual até o nosso presidente chegou a comentar em uma época, independente de lado político ou não, só citando o exemplo, que ele tinha histórico de atleta e que não ia acontecer nada com ele. Não aconteceu, ele se recuperou tudo, mas isso não tem nada comprovado. Se a pessoa, igual, por exemplo, eu fui atleta quanto mais era jovem, pratico atividade física, mas não tem nada comprovado que se eu pegar a doença, se eu tiver o Covid, que a minha vai ser mais branda ou que eu não vou pegar por isso. Agora, já tem um estudo comprovado, se vocês já perceberam, que em atletas profissionais, que eles têm uma recuperação mais rápida. Mas será por quê? Por causa do estilo de vida deles. Um atleta profissional, ele vive disso, é a profissão dele. Então, a alimentação dele é toda controlada, ele tem o horário da academia, ele tem um trabalho aeróbio, né, de condicionamento, né, de coletivos, um trabalho físico muito grande. Assim, o organismo dele é totalmente diferente do nosso, de ser uma pessoa ativa, ele vive disso. Então, você pode ver, acompanhando nas redes sociais, por exemplo, os jogadores de futebol, geralmente eles ficam 10 dias, mais ou menos, eles já estão jogando. Jogadores de vôlei, né, que tem a Superliga, não sei se vocês acompanham também, as jogadoras sempre voltam, mas é por causa disso. Não é. Eles deixaram de ter porque é atleta? Não, não deixaram, porque se fosse assim, né? Inclusive, esse ano, por ser um ano olímpico, né, já tem até uma relação falando que não sei quantos por cento de atletas que vão estar nas Olimpíadas já pegaram Covid, né? Porque acaba que o esporte é uma coisa de contato, o futebol, né, tem contato, o vôlei não tem tanto contato, mas os jogadores que estão do lado têm o contato, a mesma bola, né, que não quer dizer que às vezes elas não vão coçar o olho, coisa. Então, assim, mas, por exemplo, outros não pegaram, né, poderiam ser assintomáticos. Então tem estudos, né, que eles estão desenvolvendo, né, tem até um falando que pesquisadores, né, fizeram uma análise de 200 pacientes internados com a forma grave da enfermidade. Os especialistas não registraram melhor recuperação durante o tratamento, com um melhor tempo de informação, por exemplo, em pacientes ativos, mais ativos fisicamente. Então, eles passaram um questionário com a família deles e eles não viram nenhuma diferença. Por exemplo, a Dani é ativa, o João não é ativo e a recuperação dos dois. Teve alguma diferença? Não teve. Então, a gente já tem estudos sobre isso, né? Igual eu falei, o exercício físico pode evitar que uma pessoa sofra com doenças do coração, diabetes, hipertensão, problemas infecciosos, mas então eles queriam entender, né, qual que era a influência do prognóstico do Covid, se tinha algum fator que afetava positivamente, né? E não foi achado, né? E eles analisaram, né, o tempo de permanência no hospital das pessoas na UTI,
também a necessidade da ventilação, de usar os respiradores. Então, no fim, eles não encontraram diferença de progressão da enfermidade entre os pacientes graves, mais ou menos ativos ou não. Então, não tem nada comprovado, né? Então, inclusive, um professor da USP, né, assinalou que dados da verificação são completamente uma pesquisa anterior, né? Eles avaliaram a prática prévia de atividade gerava efeitos positivos em casos leves e moderados. Então, as observações dos nossos colegas foram diferentes. Eles constataram uma melhora no prognóstico da enfermidade, em que os que se exercitavam. Então, por exemplo, eles tinham uma evolução melhor, né? Mas não quer dizer que evitava. Essa informação, em junção aos nossos resultados, leva à conclusão que a atividade física pode eventualmente ser considerado um bom predidor até certo estágio da gravidade da doença, prevenindo complicações, o que não ocorre em casos mais críticos. Então, em casos mais leves, né, ele pode prevenir. Então, a pessoa, quando ela tem hábitos saudáveis, né, ela pratica exercício físico, então ela vai ter imagina, quando é leve. Agora, quando é um caso de UTI, um caso mais sério, não, né? Então, assim, foram estudos realizados aqui no Brasil, tem artigos dos Estados Unidos, né? Igual o que eu falei para vocês, eles fizeram uma pesquisa em 75 jogadores infectados e já recuperados, que passaram por uma série de baterias de exame, né? Entender como esses indivíduos respondem a esse vírus pode também nos dar pistas fisiológicas importantes que sirvam na prevenção de mais casos graves. A pesquisa tem o potencial de revelar até que ponto o estilo de vida interfere nos sintomas e nas sequelas. Inclusive, foi feito os exames para ver se esses jogadores também, eles estão fazendo isso igual eu falei para vocês, não tem nada certo, né? Eles estão fazendo os estudos para ver se também se esses jogadores ficaram com sequelas. Então eu sei que vocês também devem ter alguma caso, igual eu falei, família, amigo, de alguém que ficou com sequela, que alguém desencadeou. Eu já ouvi pessoas falarem que mesmo depois que passou, ficou com um cansaço muito grande no organismo, então, vários tipos. Então, eu queria que vocês colocassem, né, no corpo dessa mensagem algum relato que vocês acham importante que poderia acrescentar em relação a isso. Mas, resumindo, pessoal, o importante é a gente ter uma alimentação saudável, né, que isso vai nos levar a não chegar a uma obesidade, né, a ter doenças respiratórias, porque às vezes tem pessoas que já têm doenças respiratórias, então tem que cuidar, que é um grupo de risco, né, doenças do coração, que a gente sabe que um estilo de vida saudável vai nos prevenir esse tipo de doenças do coração, hipertensão, diabetes, né, e isso tudo mais. E as pessoas que já têm uma doença respiratória, elas têm que se cuidar mais ainda, né? Já tomar os remédios, fazer uma atividade física, né? Para fortalecer ali, desenvolver aquele condicionamento para aquela para o pulmão, né, para aquelas musculaturas, tudo. Então, o hábito saudável, então a gente sabe que, eu sou ativo, eu não vou pegar Covid. Não tem nada, se pegar sim. No caso de atletas, igual eles estão fazendo estudos, mas até então o relato é que, pelo estilo de vida saudável deles viverem do esporte, faz com que eles tenham uma recuperação mais rápida, mas ainda estão fazendo estudo em relação às sequelas. Tem pessoas que não tiveram nenhuma sequela? Tá. A gente sabe pessoas que não tiveram nenhuma sequela, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do tema e eu espero algum comentário na mensagem de vocês. Combinado? Beijos, tchau, tchau!